Olá, seja muito bem-vinda ao Gestão de Estética Conference 2020. Meu nome é Magnus Guérios e o tema de hoje é fundamental para que você tenha muito sucesso no seu centro e clínica de estética. É comissionamento. Como posso calcular para pagar da forma correta o comissionamento na minha clínica ou centro de estética? Seja muito bem-vindo. Fica aqui comigo que hoje você vai aprender aquilo que eu levei muitos anos para aprender na prática como empresário da estética, assim como você tem que ter a gestão da clínica bastante redonda, principalmente na parte financeira, que é extremamente sensível para qualquer segmento, na estética não seria diferente. E com isso eu vim aprendendo, depois de muitas tentativas e erros, a melhor forma, e não quer dizer que seja a única forma, existem várias formas, mas a que eu mais me adaptei, nós vamos falar sobre algumas hoje. Então vamos lá, eu estou com o meu apoio aqui na minha frente, meu notebook para me acompanhar ao longo da nossa apresentação, e nós vamos falar sobre 5 pontos relacionados diretamente à questão do comissionamento. E o primeiro deles é: qual o objetivo do comissionamento? Nós vamos falar sobre isso. Por que eu deveria pagar comissionamento? Será que de fato deveria pagar um comissionamento para quem trabalha comigo? Nós vamos falar mais à frente. Quanto pagar em comissões? Ó, dúvida cruel. Pago muito, pago pouco? Qual o valor que de fato deveria pagar? De que forma pagar as comissões? Sei que devo pagar, mas como eu devo pagar? Qual a diferença entre comissão e prêmios? Nós vamos falar sobre isso aqui também. Existe uma grande diferença. Fica aqui comigo que você vai entender tudo. E quem deveria receber comissão? Qualquer um está apto para receber a comissão que você tem que pagar, ou existem regras, existem macetes, existem condições? Fica comigo e vamos iniciar aqui com o primeiro tema, que é: qual o objetivo do comissionamento? Vamos lá, eu listei 3 objetivos para que você tenha comissionamento. Se já tem um deles, deve ser o seu caso. Se você não tem, pode ser que um desses aqui seja o objetivo que você tanto procura para implantar ou não o comissionamento aí dentro. E vou te dizer mais, existem empresas que não trabalham com comissionamento, trabalham de uma outra forma, ou só a carteira assinada, ou só salário fixo, ou pagamento por hora trabalhada, por regime temporário. Existem várias, inúmeras formas de você contratar, celebrar uma parceria, até mesmo motivar. Então vamos lá, vamos falar de comissionamento. Um deles é: qual o objetivo da comissão? Regime de contratação. Como assim regime de contratação, Magnus? Você pode, dentro do universo da estética, trabalhar com pessoas pensando que você é uma empresária que está aqui nesse ambiente para se capacitar. Enquanto gestora, existem várias formas de contratação. Umas são com carteira assinada, outras são celebrando parcerias, parceria com autônomo, parceria com PJ, parceria através da própria CLT, mas com prazo definido, CLT com prazo indefinido, com contrato e com salário fixo mais comissão. Então, uma das formas, ou só comissão na CLT, existe profissional comissionista pura e simplesmente na clínica, no centro de estética. Depende muito da composição, da estrutura de organograma da sua clínica de estética. Então vamos lá, vamos pensar que você trabalha com procedimentos estéticos e atende com... Tua clínica é padrão, faz parte facial, parte corporal, enfim.
E você tem, além dos profissionais atendendo em cabine, você tem um vendedor, uma vendedora, uma consultora aí na sua clínica de estética. Isso é um ponto bastante interessante, que se você não tem, você poderia pensar em ter uma pessoa falando sobre vendas dentro da sua clínica de estética. Então você tem o departamento de atendimento, pessoal que fica em cabine, seriam as esteticistas. Essas você pode ser contrato de parceria, contrato CLT, ok? Elas podem ser remuneradas por comissão, o pessoal de cabine pode, mas vamos falar de uma vendedora. Você pode contratar uma pessoa vendedora como comissionada. Pura e simplesmente ela não tem salário fixo, ela tem comissão. Essa é uma das formas de você contratar como comissão. A outra forma é, você pode celebrar uma parceria com uma PJ e ela ganha um percentual do valor do atendimento, que pode variar entre 30%, 50%, 70%, um percentual de comissão sobre o valor da venda. Isso depende muito do sindicato. Eu estou falando aqui do Sindicato do Paraná, eu sou aqui de Curitiba, e aqui o sindicato, através de uma lei do Salão Parceiro, determina, tem um decreto presidencial sobre isso, determina que o mínimo de repasse pro parceiro seja de 30%. Ou seja, se você cobra R$200 uma limpeza de pele, que quem fez foi o parceiro, ele deve receber 30% de comissão no mínimo sobre o valor negociado com a cliente, o valor que a cliente pagou. Então ele deveria receber R$60 por aquela limpeza de pele. Você pode estabelecer que procedimentos manuais que não levam eletroterapia, que não tem aparelho, ele tenha que receber mais. Ou seja, aquilo que depende mais dela e menos de aparelho, ela recebe 50% de comissão. Então você calcula lá, R$200 uma limpeza de pele, você vai pagar R$100 para ela, ou R$60. Vai depender da sua política de repasse de comissão dentro daquilo que ficou acordado na parceria. E tem muitos salões, principalmente, pagam até 70% para uma manicure, mas eu, no ramo de estética, eu desaconselho você ter um percentual tão elevado, porque afinal de contas você vai ficar somente com 30% para pagar a sua estrutura de custos fixos, sua estrutura de variáveis, e no final das contas você não lucra. Você precisa defender sua margem de lucro e estabelecer uma comissão na qual a relação seja boa para você e boa para o parceiro. E, falando em CLT, falei agora aqui da PJ que você tem que pagar uma comissão para ele, tá certo? Agora, a questão de um CLT que trabalha contigo e você deseja pagar uma comissão. Aí também é uma conta que a gente precisa fazer levando em consideração a tua estrutura de custos. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Se na minha empresa eu pago 3, 4 ou 5% de comissão, o que para mim já é um valor que cabe no meu orçamento mensal, talvez para você seja muito, ou talvez para você seja muito pouco, porque as nossas margens são diferentes. Eu posso ter uma estrutura de custo com aluguel maior, ou talvez você tenha o ponto é teu, você tenha menos funcionários, você, diferente de mim, eu sou empresário, eu não faço procedimento estético, eu tenho quem faça os procedimentos estéticos. No seu caso, talvez você faça, então vamos pensar na questão pagar comissão. O quanto é importante que você faça um cálculo do lucro que você tem que receber na sua clínica de estética. E se você tiver dúvida sobre isso, fale com o seu contador. Mas, pensando que hoje o tema é sobre comissão, e vamos imaginar que você queira pagar uma comissão para o colaborador CLT. E a comissão, ela pode ser um motivador nesse relacionamento com esse seletista. Porque, afinal de contas, nós dependemos desses profissionais. E esses profissionais precisam estar motivados, e muitos, a grande maioria, se motiva por dinheiro. Não é só o dinheiro. Mas como
você tem um regime de CLT, ele já está recebendo um salário fixo. E essa é uma questão realmente que é preocupante, porque ela já recebe um salário fixo, ela obviamente precisa exercer as atividades, que você a contratou, mas, sobretudo, ela precisa vender. Se não vender, você não tem faturamento, não tem receita e entra no prejuízo. Então, a comissão pode ser um ponto que mude o jogo. E com isso você possa estimular esse colaborador que tem um salário fixo e que tecnicamente não precisaria se esforçar para vender, porque já recebe fixo, talvez se esforce além do normal para receber a comissão. Então, com isso você já avalia, poxa, se eu pagar 2% de comissão e ela vender, sei lá, R$5.000, ela vai receber R$100 de comissão. R$100 torna esse meu funcionário motivado a acelerar as vendas, a fazer negócio, captar clientes, prospectar negócios, ou R$100 é muito pouco. Poxa, o ideal seria R$500. Poxa, para pagar R$500 eu tenho dois caminhos, ou aumento a comissão ou eu faço ela aumentar as vendas. Eu prefiro que ela aumente as vendas e você estabeleça uma comissão percentual máxima. Então vamos supor que você estabeleceu, eu não posso pagar mais que 5% de comissão. Se ela quer receber R$1.000 de comissão, quanto ela deveria vender? 20 mil. Ah, mas ela vende hoje 10. Ok, talvez ela queira ganhar R$1.000 a mais e tenha que se esforçar o dobro para vender. Como ela já recebe um salário fixo alto, que os sindicatos normalmente da estética determinam uma remuneração alta por salário fixo, essa comissão deve representar pelo menos uns 20% a 30% do salário. Tem muitos lugares que a comissão chega a ser igual ou maior do que ela recebe de salário fixo. Isso, sem dúvida, faz total diferença. Então, imagina, se ela tem um fixo de R$2.500, trabalhando 44 horas semanais aí, e ela puder tirar mais R$1.000, já seria um grande negócio. Ela teria uma remuneração global de R$3.500. Agora, se você consegue fazer com que ela ganhe R$2.000, seria fantástico. Ela teria quase R$5.000 de remuneração global. E hoje a gente sabe que com R$5.000 é difícil o colaborador trocar de empresa para procurar uma nova empresa para trabalhar. Mas não é você que tem que pagar esses R$2.000 a mais para ela. Você tem que estabelecer um percentual. Ela tem que buscar os R$2.000 em comissionamento. E com isso, você já começa a dar sentido à comissão, que é o aumento de vendas. Você não deve dar nada que não volte. Então, a recomendação é estabeleça um critério, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, para que ela seja remunerada. Não é sobre qualquer venda, ela pode até ganhar sobre qualquer venda, mas ela precisa atingir um mínimo de vendas para que seja liberado aquele comissionamento. Então, falando aqui, já antecipando, se a meta é 10 mil, se ela vender 9.999, ela vai ganhar, é uma política sua, mas você não vê um medalhista olímpico numa prova de corridas nas Olimpíadas, a pessoa passou em 5º lugar, recebeu o troféu. Não recebe. Recebe a medalha de ouro quem passa em primeiro. Tem que bater a meta. E a meta é chegar em primeiro, ora. Então, se não bateu a meta, no caso da esteticista, não tem que receber. Agora, eu vou dar medalha de prata, vou dar medalha de bronze, se ela chegou perto. Aí é uma decisão sua. Cuidado com aquilo que você institui, que você acaba elogiando quem de fato não, né, se reconhece quem não fez por merecer. Então, cuidado nesse aspecto. Mas é fato que comissionamento, se bem empregado, pode estimular as vendas e aumentar os resultados da sua clínica de estética da água para o vinho. E você pode ter como objetivo no comissionamento uma política de remuneração. Então, aqui na minha clínica de estética, diferente da clínica de estética ali do vizinho, eu pago comissão. Muitos por aí dão benefício, plano de saúde, dão salário base e dão talvez um vale-refeição ou alguns vale-alimentação.
eu dou comissão também, como eu vejo como um benefício para o colaborador, porque eu privilegio muito esforço individual. Então, se ele é uma boa pessoa, se ela realmente se esforça, ela vai ganhar dinheiro. E muito mais dinheiro do que um plano de saúde. Ela pode pagar o plano de saúde que ela quiser. Então, é uma forma de você encarar como uma política de remuneração que talvez o seu concorrente não tenha, e com isso você atrai talentos melhores para a sua empresa, principalmente aqueles que estão interessados em fazer dinheiro. Porque tem muita gente na área da estética, como em qualquer lugar, que quer emprego, mas não quer trabalhar. E a comissão pode ser um desencadeador de produtividade, ok? Vamos lá? Passando aqui, dando sequência, quanto você deve pagar em comissões? Qual é o valor ideal dessas comissões? É como eu já te falei, vai depender muito do teu lucro. Quanto, se você identificar a tua estrutura de custos, então despesas fixas mais custos, é tudo que sai, versus o que entra de vendas, de receita que vem dos seus clientes. Essa conta no final, o que sai, mais despesa variável, que são cartões, nota fiscal, as próprias comissões, precisa lucrar. Se você coloca essa linha chamada comissão nessa tua estrutura de custo de despesa de vendas, despesa variável, e lá no final você continuar lucrando e aquele lucro percentual que der vai te atender, você pode pagar a comissão. O valor da comissão, ela varia de empresa, de estrutura de custos para estrutura de custos, que você tenha isso muito claro. Antes de sair, oferecendo, principalmente se você já paga salário fixo, você tem que tomar um cuidado. Vou deixar um alerta aqui, cuidado com salário fixo mais comissão. É interessante, mas bem dosado, uma margem de segurança, para que você não alimente só a sua equipe, mas você precisa se alimentar da sua empresa. Você tem uma equipe na tua casa, que é a tua família, você tem os teus desejos, teus sonhos, você precisa lucrar. Tua equipe tem que ganhar? Tem que ganhar, mas você tem que ganhar em primeiro lugar, porque se a sua empresa não for próspera, sólida, consolidada, não tem emprego para ninguém. Então, cuide do lucro antes de sair dando qualquer tipo de comissão. Começa pequenininho, estabelece um valor e depois, se precisar aumentar, você pode aumentar através de prêmios, outras políticas de reconhecimento financeiro. Então, tudo que você dá, depois você não pode mais tirar. Tem que tomar cuidado nesse aspecto. Dei aqui 10%, me empolguei. Agora todo mundo aqui tem salário fixo e eu pago 10%. Então eu vou, aproveitando aqui, abrindo um parênteses, eu vou me apropriar hoje do tema salário fixo mais comissão, ok? Se você pagou esse salário fixo, dificilmente você vai conseguir pagar 10% de comissão. Eu diria que na faixa de abaixo de 5%, está bem remunerado. Eu acho pouco, 2 pouco, entre 2 e 4% é uma margem ali talvez de segurança que você tenha para poder comissionar o seu pessoal e tornar essa relação bastante boa, porque se você tem um giro legal na tua clínica e essa pessoa vende aí por mês no mínimo R$5.000, 4% de 5 mil, nós somos de R$200. Às vezes é 10% já do salário dela. E com R$200 dá para fazer bastante coisa? Dá. E com 400 dá para fazer o dobro. E com 800, 4 vezes mais. E assim vai. Então, o valor a pagar de comissão vai muito relacionado ao que você pode e ao que o mercado está pagando. E a estrutura da tua empresa. Talvez você não atraia aquele grande profissional da estética que está acostumado a ganhar 5, 7, 10 mil reais por mês. Mas você vai atrair quem tem interesse em receber aquilo que você paga. Tudo na dose daquilo que você pode manter, porque começa com comissão, depois tenta tirar, você vai ter um passivo trabalhista. Então, falamos aqui de valor e falamos de percentual. Vamos falar aqui de que forma
que você pode pagar as comissões. Você deveria pagar a comissão em dinheiro, em cheque, em cartão, na folha de pagamento. De que forma você pode ou deve pagar? Você pode pagar de qualquer jeito, né? O poder pode tudo. Agora, o dever é diferente do poder. Uma coisa é a liberdade que você tem de agir do jeito que você quer dentro da tua empresa e outra coisa as consequências de você agir de qualquer jeito. Eu vejo por aí muitos empresários fugindo da parte da tributação, que realmente é uma marretada na gente que é empresário, pagar tudo que a gente paga de encargo em folha, todos os reflexos em 13º, férias, um texto de constitucional de férias, aviso prévio, fundo de garantia, multa, realmente abre assim muitas vezes aquele canal, né? Puxa, se eu fizesse diferente, pagasse por fora, eu vou economizar. E às vezes a gente entra numa linha, numa zona arriscada, porque tem muitos trabalhadores que pedem que a gente pague por fora. Eu desaconselho totalmente você manter uma relação informal com qualquer tipo de colaborador, porque fica rabo, né? E você tem que ter estômago para trabalhar dessa forma. Se você determina que salário fixo é por dentro, pago na folha direitinho, mas a comissão é por fora, você está correndo um grande risco. Eu desaconselho. Como diz um amigo meu, eu tenho qualquer tipo de problema, menos o trabalhista. E no Brasil a gente sabe como é. Então existe aí juízes do trabalho, um ministério do trabalho, um juizado do trabalho. Então tem tudo aí na mão, à disposição do trabalhador. A gente sabe que hoje em dia está mais difícil ficar pedindo qualquer coisa, mas se você der motivos, realmente ele vai ganhar. Então, por causa de 4%, 5% de comissão, você vai entrar numa espiral de preocupação, de ficar com o rabo preso, de ter que ficar pagando no envelope, de ficar chamando o profissional no cantinho, aí o fulano vê, o cicrano fica sabendo, você não vai ter paz. Essa pessoa vai sair da tua empresa, você não vai ficar imaginando uma série de questões e ela também pode jogar isso com você. Então, na minha opinião, o meu conselho de empresário, pague por dentro. Pague aquilo que dá para pagar e esqueça a questão que tem 13º, pague o 13º, pague as férias e você tem que avaliar. Tudo que está saindo tem que voltar. Então, se você está pondo, é como investimentos, você está investindo nessa relação. Então, você vai pagar esse profissional, essa profissional, para vender mais. Então, se você está pagando R$1.000, avalie quanto ela trouxe a mais do que ela traria. Se ela trouxe 5 mil a mais pelos 1.000, 10 mil a mais pelos R$1.000 que você pagou, R$500, R$300, sei lá quanto se pagou de comissão, faz essa relação. Paguei X, voltou Y de venda. Essa relação tem que ser positiva, como se você estivesse investindo numa empresa, numa bolsa de valores. Então encare como investimento, não como despesa. Só vai ser despesa se você estiver pagando à toa. Para aquela que não mereceu a medalha de ouro, você está dando o teu dinheiro. Tem que ser para aumentar e incrementar as vendas, ponto. Se não incrementa as vendas, não dê R$1 a mais, dê o salário. Só e acabou. Agora, se você encare e perceba o seguinte, é uma despesa variável. Se ela vender, você tem essa despesa. Se ela não vender, você não tem. Agora, se ela vendeu e atendeu aqueles critérios que a gente estabeleceu para ganhar a medalha de ouro, ela tem que bater a meta dela 100%. E ponto, se ela ficar com 99% ela não ganha. Se ela bateu 100%, quer dizer que ela merece. E você ganhou, e ela ganhou. Paga e paga com alegria, paga por dentro, não faz cara feia, fica feliz, comemora, vibra. Uhul, estou pagando comissão. Cada R$1 que você paga volta multiplicado para você. Em fidelidade desse profissional, motivação, engajamento, mais clientes, mais lucro.
É um ciclo virtuoso que você está estabelecendo dentro da tua empresa. Agora, se você entra nessa dos empresários que fazem tudo errado e decide pagar por fora, você pode até se dar bem em algum momento, mas está fazendo a coisa errada, está se expondo e você fica refém a qualquer momento de um processo trabalhista. Na hora de desligar, vem aquela surpresinha, veja bem, você me pagava, eu tenho registro, eu tenho testemunha, eu sei lá, gravei aqui as nossas conversas e eu quero reflexos de tudo isso que você me pagou, quero 13º, quero férias, senão o caldo vai entornar para o seu lado. Me diga, vale a pena passar por esse tipo de inconveniente, imbróglio, carão, e aquilo que você achou que economizou vai gastar 10 vezes mais. Mas cada um é cada um, você é adulto, você é adulta, sabe o que deve ou não fazer na sua empresa. Eu te dou o meu conselho, se segue se você quiser. Seguindo aqui no nosso bate-papo sobre comissionamento, nós temos aqui um ponto chamado: qual a diferença entre comissão e prêmio? Há uma diferença clara. Comissão, você estabelece, é importante ter um termo de comissionamento, ok? O que é um termo de comissionamento? É como se fosse a tua política de comissão clara, todo mundo sabe como funciona. E uma outra coisa, você não deve, por exemplo, fazer uma comissão hoje, mês que vem mudar. Você pode mexer nas metas, mas se definiu que o teu time ganha lá 3% de comissão sobre tudo que vender, você não pode mês que vem chegar e falar, pessoal, é 1% agora. Não, esse mês não tem. Mês que vem vai ser 5%, no outro mês 2,8%. Para com isso. Então, o termo de comissionamento estabelece os critérios. E é importante que todos conheçam, para depois não ficar aquela, mas eu não sei como é, eu fiquei sem saber, você me pagou errado. É um papel que você vai colocar como funciona o sistema de comissionamento aí na tua empresa e cada um vai assinar. Coloca lá termo de comissionamento, né, um informativo que torna isso regido pela essa normativa interna aí. Então a norma de comissionamento é essa. Coloca todo mundo para assinar, dando ciência, e estabelece ali um prazo, sei lá, de 90 dias, 6 meses, é o tempo que vai ficar em vigor os critérios para comissionar. Lá na frente, você pode mudar e tem que consensar com o pessoal novamente, pegar as assinaturas. Então, comissão é aquilo que você paga recorrentemente, por igual todo mês, se atingir a meta. Então, você paga 2%, essa é a comissão, 2%, 3%, 4%. Isso é chamado comissão, é um percentual pago sobre a venda. Prêmio, depois da reforma trabalhista, ali no final do governo do Michel Temer, veio essa opção agora, né? Esse canal para que facilitasse a relação com o empregado, com verbas que são pagas, assim, muitas vezes em campanhas que a gente faz. Você vai ganhar um vale cinema. A gente pagava e antigamente existia jurisprudência que colocava esse vale cinema como salário in natura. Muita complexidade, né, no ramo trabalhista aí, colocando o empresário na parede. Você quer premiar teu time, quer reconhecer o pessoal e fica cheio de medo se está pagando certo, se tem que pagar imposto sobre isso. Então esses prêmios, né, essa opção de pagar prêmio na folha foi ótimo, porque hoje você pode dar em dinheiro para o teu funcionário. Está aqui o Vale Cinema, R$50. Vai lá com seu namorado, sua namorada, tá aqui os R$50. R$200 para você comer fora. Você teve um esforço extremo, você conquistou X clientes, tá aqui, R$200 para você em prêmio.
Qual a diferença do prêmio e da comissão? A comissão é recorrente, é igual, é direto todo mês. O prêmio é eventual, acontece, é algo extraordinário. E também desaconselho já as cabecinhas, né, que estão aí, vou parar de pagar comissão, vou pagar tudo em prêmio. Por que alguns querem fazer isso? Porque prêmio não tem tributação. Então a gente não tem os reflexos lá de FGTS, todos os encargos trabalhistas, nesse caso, são desobrigados. Prêmio é prêmio. Então, se você pagou R$200 em prêmio, ele não vai receber 8% de FGTS, 8% de 13º, 1/3 de férias, 1/3 que 40% de multa. Não vai como salário. E esse é o barato do negócio. Você pode pagar na folha, não precisa mais ficar pagando por fora o prêmio. E esse profissional também não pode contestar depois da justiça dizendo que recebia premiações por fora e quer que seja considerado como salário in natura. Então, prêmio é eventual, é sobre uma campanha específica, é sobre um esforço extraordinário, sobre uma conquista e que você tem de vez em quando. Comissão é recorrente. Se você unir as duas, é bem bacana, mas com metas bem claras, tanto o prêmio como a comissão. Prêmio pode pagar em dinheiro, pode pagar em vale presente, você só precisa informar ao seu contador que você pagou o prêmio. E ele vai entrar lá na folha de pagamento como prêmio. O funcionário vai receber lá o destaque que você pagou o prêmio e tranquilo. Se você não quiser citar na folha, você também não precisa. Você só precisa pegar um recibinho do colaborador ali, um ok que você deu para ele o Vale Cinema, ou R$200, R$100, R$300, e você ficar tranquilo e pode pagar e ele não vai poder reclamar depois para ninguém que recebia salário por fora. E você fica livre para poder estimular o seu time aí das melhores formas possíveis. Muito bem, dando sequência aqui. Quem deveria receber comissão aí na sua clínica ou centro de estética? Quem deveria? Você pode ter modelo de comissão para todo mundo. Então, você pode ter comissão para recepcionista, você pode ter comissão para esteticista, você pode ter comissão para tia da limpeza, para que tia da limpeza, eu estou exagerando. Tia da limpeza pode ganhar um prêmio, né? Se você colocar um prêmio aí, ela pode concorrer. Mas se você tem vendedora, consultora, ela pode receber comissão. Receberá comissão quem estiver dentro da sua política de comissão. Não quero pagar comissão para recepcionista, ok? Não quero pagar comissão para esteticista, mas quero pagar comissão